candidatos disputam a vaga de prefeito de São Paulo neste domingo. E para o cargo de vereador, são mais de 1.000 candidaturas para 55 vagas aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Isso mesmo, Carol. Nesta entrevista especial, falamos sobre a maior eleição municipal do Brasil. Para comentar o processo eleitoral em São Paulo, temos o prazer em receber em nossos estúdios o gestor do Centro de Memória Eleitoral do TRE São Paulo, José D'Amico Bauab. Seja bem-vindo, D'Amico. Muito obrigado, Carol, Carlos. É uma honra novamente retornar à Rede Câmara, em nome do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, pelo nosso Centro de Memória Eleitoral. Privilégio ter você aqui, você sabe. Muito obrigado. Obrigado, D'Amico. Obrigada, D'Amico. Muito obrigado. Vamos começar, Mário, batendo um papo sobre, esse processo de apuração, acho que das urnas. A gente sabe que hoje em dia, assim que acaba a votação, já começa esse processo de apuração, que hoje em dia é muito mais rápido, mas até os anos 90, D'Amico, era tudo feito manualmente, né, Mário? Era tudo feito manualmente, com milhares de pessoas. Quanto tempo levava, mais ou menos? Contagem de votos ali, os fiscais. Era no Ibirapuera. As eleições municipais para prefeito, vereador, normalmente demoravam até 2, 3 dias para serem apuradas e totalizadas. As eleições estaduais e federais, um pouco mais, até 4, 5 dias. Recordo-me, por exemplo, em 1986, numa grande eleição estadual e federal, cuja apuração principal ocorreu no Palácio das Convenções do Anhembi, a apuração demorou 6 dias na ocasião. Em 85, para prefeito, nós tivemos isoladamente a eleição naquele ano, com a volta das eleições para as capitais. A apuração ocorreu no ginásio do Pacaembu, ela se iniciou por volta de 18, 19 horas, eu estava lá contando votos, e naquela ocasião ela se estendeu até altas horas da noite, porque era um único cargo. Mas normalmente, não poucos dias eram utilizados para apuração, totalização, migração dos dados do papel para o computador já nos anos 80 para os anos 90. Isso tudo demorava realmente muitos dias, o que não ocorre hoje de forma alguma. E aconteceu uma coisa interessante, né, D'Amico, você que está nos acompanhando, denúncias de fraudes. Era uma apuração que, de uma certa forma, tornava o sistema que era vulnerável sempre com uma série de problemas e denúncias, né, D'Amico? Não há dúvida, Carlos, havia possibilidade de fraude já na sessão eleitoral, dependendo do conluio entre os mesários, a possibilidade de inserção de cédulas ao final da votação, com a falsificação de assinaturas, e também na junta apuradora, porque a junta apuradora, composta de escrutinadores, mapistas, na calada da noite, um escrutinador muito perfeitamente poderia fraudar uma cédula utilizando-se de caneta azul na capinha vermelha, uma vez que canetas azuis eram proibidas na junta apuradora, e desta maneira preencher uma cédula em branco ou anular uma cédula válida, e desta forma nós tínhamos a fraude pelo escrutinador, pelo contador de votos. E havia uma outra fraude, a possibilidade de que aquele mapista que estava anotando os resultados numa planilha, na verdade o boletim de urna, pudesse inverter resultados. Como, por exemplo, sendo o Carlos palmeirense como eu, recebendo 20 votos para um cargo e a Carol 10. Eu simplesmente inverteria os resultados, dando 30 votos. A totalização seria a mesma, mas com a inversão dos resultados. Portanto, a fraude era muito factível de ocorrer, tanto na sessão eleitoral como na junta apuradora. Hoje, essas situações remanescem mais para o folclore político-eleitoral paulista e brasileiro. E veja a criatividade, né, Carol? A caneta, ele tinha tampinha vermelha, porque não podia entrar caneta azul. Quem olhava de longe falava, não, aquela caneta ali é vermelha. Mas não era. Mas, na verdade, era azul. E acontecia tudo isso que o D'Amico falou, né? Não há dúvida. Houve períodos em que as juntas apuradoras paralisavam a apuração dos votos, a contagem dos votos, para recomeçar no dia seguinte. Tudo isso gerava um mal-estar. É verdade também que a Polícia Militar normalmente cuidava com muito zelo das urnas, mas ficava sempre um manto de dúvida. As urnas dormiam para no dia seguinte serem reabertas e contadas.
E D'Amico, falando em segurança, vamos ver agora uma matéria que fala de mais de uma das medidas de segurança das urnas, o boletim. O boletim de urna é um relatório emitido por cada urna eletrônica após o encerramento da votação. Quer saber como isso funciona? A Câmara explica. Nada mais é do que um documento que possibilita a auditoria da totalização dos votos, bem como também contém diversas informações, como o número de votos por candidatos e partidos, brancos e nulos, e também o comparecimento em cada sessão eleitoral, entre outros tantos mecanismos de segurança. O boletim de urna permite a conferência do quantitativo de votos existentes em cada máquina, sendo possível comprovar quantos votos cada um dos candidatos teve em determinada urna. Além das vias físicas, é gravada uma via eletrônica em mídia criptografada e assinada digitalmente. Ela é enviada ao Tribunal Superior Eleitoral para totalização dos votos e divulgação dos resultados das eleições. O acesso ao boletim de urna eletrônico pode ser feito por meio da página do TSE, Boletim de Urna na web e pelos smartphones no aplicativo Boletim na Mão, disponibilizado gratuitamente pela Justiça Eleitoral, permitindo essa checagem de forma rápida pela leitura de um QR Code. Então, a impressão do boletim de urna, somada a outros itens de segurança, garante a candidatos e eleitores a integridade e transparência de todo o processo eleitoral de votação eletrônica. A gente viu aí o boletim, né, que é mais um item de segurança das urnas eletrônicas, mas voltando um pouquinho ao passado ainda, D'Amico, os voluntários na época para essa apuração, eles eram voluntários, eram convocados como os mesários? Como que funcionava antigamente? O processo de convocação dos mesários sempre foi feito por convocação do juiz eleitoral. Portanto, uma obrigação legal a ser cumprida sob pena de caracterização do crime de desobediência à ordem judicial. Hoje, ou já de alguns anos a esta data, nós temos o programa do mesário voluntário. Então, há uma cidadania muito presente, composta de jovens que têm se candidatado para colaborar com a justiça eleitoral paulista e brasileira. No caso de São Paulo, nas eleições das que estão ocorrendo agora, nós temos por volta de 106 mil mesárias e mesárias que atuam de maneira muito firme, muito convicta, sob orientação da Justiça Eleitoral. É interessante dizer, Carol, que há alguns impedimentos para exercer a função de mesário. Por exemplo, o candidato, por óbvio, seus parentes até segundo grau, então poderíamos dizer pai, filho, neto, avô, irmãos, e a cônjuge, o cônjuge, é claro. Também não podem ser mesários membros de diretórios partidários que exerçam função executiva, autoridades e agentes policiais e pessoas ocupantes de cargos comissionados no executivo. E também não podem compor a mesa receptora os funcionários da Justiça Eleitoral, por óbvio também, e os menores de 18 anos. Lembramos que é possível o voto facultativo a partir dos 16 anos, mas um eleitor com 16, 17 não poderá, portanto, compor a mesa receptora, a sessão eleitoral. Pode falar, Mário. E é uma coisa importante, né? Porque a questão dos mesários, existe uma situação que, inclusive, fez parte, né, das matérias que a Rede Câmara fez. Quando serve, por exemplo, a Justiça Eleitoral como mesário, pode faltar, né? Tem a falta abonada no seu local de trabalho. Perfeitamente, Carlos. Há a possibilidade, por lei, a cada dia trabalhado, 2 dias de abono. E o mesário ainda recebe um auxílio alimentação, hoje por volta de R$ 60. Também a participação do mesário pode ser utilizada como prova de desempate em alguns concursos públicos. Portanto, há algumas vantagens, além do próprio exercício da cidadania que cada qual faz no dia da eleição. Com certeza. Já que a gente está falando sobre os mesários, a gente preparou, né, uma matéria bem legal sobre o assunto, então vamos ver.
São eles que nos recebem e nos orientam sobre a votação no dia das eleições, os mesários. Mas como é ser mesário? E quem trabalha no primeiro turno também trabalha no segundo? Confira agora no Câmara Explica. No Brasil, o mesário é uma pessoa física convocada para trabalhar nas eleições, representando a Justiça Eleitoral. Ele fica na mesa receptora e pode ocupar diversas funções. Além de assegurar a ordem e a regularidade da sessão, ele pode ocupar o cargo de presidente, primeiro e segundo mesários, secretários ou suplentes. Dos mesários, o presidente é a maior autoridade da sessão e tem também a maior responsabilidade. Ele deve manter a ordem no recinto e dispor da força pública, se necessário. As principais atribuições são verificar as credenciais dos fiscais, adotar os procedimentos para a emissão da 0ª, que é o primeiro boletim impresso de urna antes da liberação para os eleitores, para garantir que aquela urna não computou nenhum voto para nenhum político antes da eleição. Iniciar e encerrar a votação, digitar o número do título do eleitor no terminal do mesário, autorizando-o a votar ou a justificar, providenciar a entrega dos materiais à junta eleitoral, resolver as dificuldades e esclarecer as dúvidas que ocorrerem, zelar pela preservação da urna e da embalagem, nomear eleitores para substituir mesários faltosos. Agora vamos falar sobre os mesários. O primeiro e o segundo mesários, nessa ordem, substituem o presidente na sua ausência. As principais atribuições são localizar o nome do eleitor no caderno de votação e colher sua assinatura, ditar o número do título ao presidente, entregar o comprovante de votação ou de justificativa e devolver os documentos ao eleitor, cumprir as demais obrigações que lhes forem atribuídas. O secretário também fica na sala de votação. Ele é responsável pelo preenchimento da ata da mesa receptora de votos, registrando as ocorrências do dia no campo Anotações. Entre as principais atribuições estão orientar os eleitores na fila e verificar se pertencem àquela sessão, conferindo seus documentos, controlar a entrada e a movimentação das pessoas na sessão, verificar o correto preenchimento do formulário de requerimento de justificativa eleitoral, verificar se o eleitor, ao sair, recebeu o documento de identificação e o comprovante de votação, distribuir aos eleitores às 17 horas as senhas de entrada e ainda cumprir as demais obrigações que lhe forem atribuídas. E quem trabalha no primeiro turno também trabalha no segundo? Sim. Todos os mesários são convocados e nomeados para trabalhar nos 2 turnos, se houver. A gente viu aí como é importante, né, a função do mesário dentro das eleições, mas agora vamos falar um pouquinho também sobre as regras de campanha, né, que ao longo dos anos mudaram bastante. Antigamente podia showmício, faixa, pichação em muro, santinho, podia de um tudo, né, D'Amico? Sim, Carol. Antigamente nós tínhamos uma permissividade sobre as formas de propaganda eleitoral. De uns anos para cá, a Lei Eleitoral 9.504 de 1997 sofreu algumas alterações que geraram limitação na propaganda eleitoral. Por exemplo, não é mais possível a distribuição de camisetas, bonés, chaveiros, brindes, cestas básicas e qualquer outro material que venha a resultar em vantagem para o eleitor. Basicamente, hoje, nós temos a possibilidade de propaganda por meio de bandeiras móveis, ou seja, aquelas que são colocadas nas vias públicas sem atrapalhar o trânsito de veículos e pedestres, a possibilidade também de mesas de distribuição de material eleitoral, folhetos, adesivos, também sem gerar qualquer óbice para o trânsito de veículos e pessoas, e a possibilidade de adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas, com o tamanho que a própria lei estabelece, Carlos, até meio metro quadrado. Existe também a vedação hoje expressa de a fixação de placas
faixas, cavaletes, bonecos e outras formas de propaganda nos chamados bens de cessão ou permissão pelo poder público ou que pertençam ao próprio poder público. Então, por exemplo, uma banca de jornal não seria possível pôr-se um cartaz porque a banca precisa de uma autorização do poder público, no caso municipal, para atuar. Também não é possível a utilização de propaganda eleitoral nos chamados bens de uso comum. Então, por exemplo, postes de iluminação pública, paradas de ônibus, passarelas, viadutos, sinalizações de trânsito e também, numa extensão de interpretação desse quesito, em lugares onde o acesso ao público é generalizado. Por exemplo, teatros, clubes, ginásios, estádios, lojas, shoppings, centros de comércio. Então, não é possível mais a propaganda nesses lugares. Houve uma grande restrição, acreditamos até em bem da própria cidadania, uma vez que a cidade está menos poluída no período eleitoral, diferentemente do que vimos muitos anos atrás, não, Carlos? Sem dúvida. Uma poluição visual enorme, muito antes do próprio início da campanha eleitoral oficialmente. E era uma situação, e até já comentei com a Carol isso, que eu que já trabalhei em muitas coberturas, tanto cobrindo as eleições, como também a própria apuração, nas bocas de urna, acontecia um negócio assim impressionante, porque o que se despejava de santinho na rua, certa vez eu estava fazendo uma cobertura na região do Butantã, e havia uma enxurrada de papéis, de tudo quanto você pode imaginar, de candidatos ali, jogados no asfalto, de repente veio uma chuva. Meu Deus. E essa chuva, ela acabou levando esses papéis todos para as bocas dos bueiros e para as galerias. E imediatamente não dava vazão. A rua ficou cheia d'água. E começou a entrar água. Tinha gente que estava ainda para votar, teve que arregaçar as calças, muitas vezes tirar o sapato, para chegar até o portão do colégio, onde era a votação. Então veja a que ponto a gente chegava. Outra situação, você se deparava muitas vezes, ter que usar um orelhão, e você lembra bem disso? Totalmente lotado de adesivos. Fotos de adesivos. Você muitas vezes tinha que rasgar os adesivos para poder discar o orelhão. Às vezes até onde tinha a ficha, você tinha que arrancar para colocar a ficha. Essas questões também, inclusive da boca de urna, aliás, a Justiça Eleitoral está de parabéns nesse sentido, né, Carol? Porque mudou demais, né? Inclusive o comportamento daquelas pessoas na boca de urna que quase que obrigavam você a votar em determinados candidatos. Era quase um comportamento agressivo na ânsia de entregar um santinho. Sim. Né? A disputa entre os cabos eleitorais era uma situação quase que selvagem em alguns momentos. A despeito de toda essa legislação, diria, moralizante, higienizadora dos costumes político-eleitorais, ainda hoje nós enfrentamos a questão do chamado derrame de santinhos na madrugada que antecede o início da eleição. É um problema, Carlos, porque certa feita, numa eleição recente, eu fui votar e eu vi uma senhora, infelizmente, escorregando naquele tapete de santinhos na porta da escola e se machucando. Ainda temos muito a progredir, mas não há dúvida, Carlos, que a legislação evoluiu satisfatoriamente e, ao contrário do que vimos em processos eleitorais anteriores. É curioso, Carol, nós, pelo Centro de Memória Eleitoral, estudamos pleitos anteriores. Nós detectamos muitas queixas na eleição para prefeito, em 1965. Pichações que ocorreram no Vale do Anhangabaú, em esculturas que até estão presentes hoje no entorno do Teatro Municipal. Mas em 1965 o problema já era mais do que presente. E notamos que, pelo menos nesse quesito, melhoramos muito, mas temos ainda muito a melhorar. Mas já está melhorando bastante, né? A gente falou aqui de tudo que já melhorou ao longo dos anos e a tendência é cada vez ficar melhor, né, D'Amico? Não há dúvida. E, D'Amico, é verdade que a Justiça Eleitoral aqui do Brasil, né, é a única que organiza e fiscaliza todo o processo? Ela é sui generis, Carol, porque é um ramo do Poder Judiciário especializado em organizar, presidir e finalizar todo o processo eleitoral, desde o alistamento do eleitor,
passando pela organização da eleição, a convocação dos mesários, a preparação das urnas, dos locais de votação, a contagem e totalização dos votos e, ao final, a diplomação. A Justiça Eleitoral brasileira tem o privilégio, ou a prerrogativa, diria, do poder normativo. Ela também pode baixar resoluções a serem obedecidas pelos seus tribunais regionais, pelas suas zonas eleitorais, que compõem toda a estrutura da Justiça Eleitoral brasileira. A Justiça Eleitoral brasileira, portanto, tem uma autonomia não só jurisdicional, como também orçamentário-financeira. E talvez mais adiante falemos um pouco da urna eletrônica. Foi graças a essa autonomia orçamentário-financeira que conseguimos chegar ao modelo de excelência da urna eletrônica de hoje. E a gente sabe que o Brasil já passou por uma série, né, de acontecimentos relacionados para que a democracia se instalasse definitivamente. Mas houve um caso que eu gostaria que você comentasse com todo o seu conhecimento. Em 1947, nós tivemos aí a cassação do Partido Comunista. E com isso, 15 vereadores aqui da Câmara haviam sido eleitos, né? E já estavam praticamente eleitos para assumir. Só que houve a cassação do partido e eles foram, claro, impedidos de assumir. Essa história é muito interessante, Carlos, Carol, que foi contada, aliás, num livro aqui da Câmara, São Paulo na Tribuna, organizado pelo jornalista Luiz Casadei Manequini, e relata justamente o drama dos vereadores comunistas em 1947, que se abrigaram no Partido Social Trabalhista. Fazendo uma rápida cronologia, o Partido Comunista Brasileiro teve o seu registro cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta de uma norma, eu diria, de esquizofrenia anticomunista presente na Constituição de 1946. E os comunistas ficaram sem abrigo partidário. Tentaram formar um partido chamado Partido Popular Progressista, não avançou essa ideia, e para concorrer às eleições de 47, eles se abrigaram num partido pequeno chamado Partido Social Trabalhista. Esse partido, formado naquela ocasião, em 47, em 39 municípios do estado de São Paulo, veio a abrigar esses comunistas ao arrepio do presidente nacional do partido, que era um político coronelista do Maranhão, chamado Vitorino Freire, que tentou impugnar os diretórios formados no estado de São Paulo. A Justiça Eleitoral Paulista, presidida então pelo desembargador, depois ministro supremo Mário Guimarães, deferiu os registros de todas as candidaturas. Há 3 dias da eleição, que ocorreria em 9 de novembro de 1947, houve um telegrama do TSE para que se desconsiderasse a existência do Partido Social Trabalhista, com o que o ministro, ou então desembargador Mário Guimarães, não concordou. As eleições ocorreram normalmente e, como o Carlos bem lembrou, dos 45 lugares disputados, 15 foram destinados ao PST. Notoriamente, dos 15 eleitos, 13 comunistas, inclusive aquela que teria sido a primeira mulher a ser eleita vereadora em São Paulo, Elisa Kaufmann Abramovich. O que ocorreu? O TRE de São Paulo diplomou esses vereadores todos numa cerimônia ocorrida no Salão do Júri no Palácio da Justiça, em 26 de novembro daquele ano, e aguardava-se ansiosamente a posse, que ocorreria em 1º de janeiro de 1948. O que se verificou no apagar das luzes daquele ano? Em 31 de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral manda um telegrama para o desembargador Mário Guimarães, mandando anular os registros de candidatura daqueles vereadores do PST. Imagine a posse marcada para o dia seguinte, eles certamente já preparando seus melhores ternos, a professora Elisa o seu melhor vestido, e foram surpreendidos pela impossibilidade de tomarem posse no antigo Palacete Prates, na rua Líbero Badaró 377. E o que ocorreu? Um corre-corre, gente sendo presa, espancada pela polícia, porque houve justamente essa indignação que a Câmara Municipal de São Paulo, com muita razão, em 2013, pela comissão da verdade Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo,
consertou tal injustiça, tal indignidade, restituindo o mandato desses 15 vereadores. E, portanto, podemos dizer que a professora, a grande pedagoga Elisa Kaufmann Abramovich, foi a primeira mulher eleita para a Câmara Municipal de São Paulo. Teve esse reconhecimento, né? Exatamente, depois de tanto tempo, mas teve, né? Sem dúvida. Isso foi absolutamente meritório, embora tardio, mas uma justiça que tinha de ser feita. Com certeza. E, D'Amico, a gente falou da questão ali das cédulas, na época que a votação era de cédulas, que tinha tampa vermelha ali, mas a caneta era azul. Teve uma época também que os próprios candidatos chegaram a fornecer as cédulas preenchidas. Não há dúvida. As cédulas, em algum momento, até meados dos anos 1950, eram fornecidas pelos candidatos e partidos. Já vinham impressas, Carol. Só que havia uma distorção. Um partido bem estruturado, vamos dizer naquela época aqui em São Paulo, o Partido Social Progressista de Adhemar de Barros, que tinha uma capilaridade em todas as cidades do interior, conseguia fazer chegar as cédulas a cada município para dessas disputas eleitorais. Partidos menores não. E havia uma situação folclórica fraudulenta, em que os montinhos eram dispostos na porta da sessão eleitoral ou ao lado da urna e simplesmente, no momento de desatenção dos mesários, chegava um fiscal de partido e arrancava as cédulas do partido opositor. O que aconteceu? Por uma iniciativa do então diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Ibsen da Costa Manso, se desenvolveu a ideia que viria a ser adotada nacionalmente da cédula única, a cédula oficial, fornecida pela Justiça Eleitoral e não mais pelos candidatos e partidos. Essa primeira utilização da cédula única ocorreu nas eleições presidenciais de 1955, das quais se sagrou o vencedor Juscelino Kubitschek. As eleições majoritárias passaram, no primeiro momento, a ter a utilização das cédulas únicas, só que as eleições proporcionais teriam o mesmo privilégio a partir só de 1962. O que ocasionou, se me permitem, falar um pouco de jocosidades, a eleição do rinoceronte cacareco. Cacareco. Em 1959, para a eleição de vereador naquele ano, se utilizava ainda a cédula para as eleições proporcionais, portanto, para vereador, fornecidas pelos partidos e candidatos. E um publicitário muito espirituoso, chamado Rino Ferrari, resolveu fazer um protesto muito simpático, porque no ano anterior, em 1958, havia sido inaugurado o Zoológico de São Paulo, pelo então governador Jânio Quadros. E veio especialmente o rinoceronte cacareco do Rio de Janeiro, do Zoológico do Rio de Janeiro, mocinho ainda, nascido em 1954, passaram um aninho e pouco no nosso zoológico. E o Rino Ferrari resolveu canalizar o voto de protesto que já existia na ocasião, distribuindo fartamente as cédulas com o nome cacareco. E essas cédulas, na verdade, não foram oficialmente apuradas, elas foram consideradas nulas. Mas há estatísticas na época que dizem que o cacareco teria sido eleito entre 100 mil e 110 mil votos. Olha. Ele teria levado uma bancada sozinho de alguns vereadores. Foi o primeiro grande voto de protesto que tivemos, que até hoje está no nosso imaginário, por conta da adoção da cédula ainda fornecida pelos candidatos e partidos. Olha que coisa. E a gente tem aqui uma informação que é importante, claro, queria que você confirmasse para nós, com todo o seu conhecimento, sua sabedoria, sapiência, por favor, né? Sem dúvida nenhuma. Apenas um velho sargento de quartel. Sempre dizendo que é um privilégio ter José D'Amico aqui, falando sobre esse tema, eleições. Se é uma pessoa que sabe tudo em relação a isso, nós estamos diante dela aqui. Muito obrigado. Uma coisa importante, as urnas eletrônicas, claro, você já disse, nós vamos falar um pouquinho para frente, uma grande conquista. Mas nos anos 60, teve uma tal de máquina de votar, que chegou pelos Estados Unidos, americano, trazidas diretamente de lá, mas que acabaram não sendo usadas. Por qual razão, D'Amico? Muito bem lembrado, Carlos. A máquina de votar norte-americana foi trazida pelo então deputado federal Antônio Silvio Cunha Bueno, então pertencente ao Partido Social Democrático. Ele era uma pessoa preocupada com o desenvolvimento do processo eleitoral na sua operacionalização. Ele conseguiu, por meio do governo norte-americano, trazer um protótipo
que foi mostrado inicialmente para o então presidente Castelo Branco, em Brasília, veio para São Paulo, houve uma demonstração na então sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, à época localizada na Rua do Seminário. Em seguida, ela foi levada para o Pavilhão Internacional do Ibirapuera, pavilhão esse que não existe mais, aliás, onde ocorriam as apurações naquele momento. E houve realmente um sentimento de empolgação, de entusiasmo. Porém, já vivíamos momentos difíceis, Carlos, porque o regime foi recrudescendo. Em seguida, nós teríamos, pelo ato institucional número 2, a extinção daqueles partidos políticos, o bipartidarismo forçado, com um partido situacionista e um partido de uma oposição consentida, e não se pôde prosperar no desenvolvimento desse projeto de mecanização, quando não já de informatização do voto eleitoral. É curioso lembrar que a previsão da máquina de votar já estava no Código Eleitoral de 1932. Nós tivemos alguns professores pardais ao longo das décadas seguintes que desenvolveram modelos pouco operacionais, mas ao final nós teríamos mesmo o início do processo de informatização por meio de uma lei de 1982, que estabelece à Justiça Eleitoral a necessidade da informatização paulatina dos seus cadastros e dos seus métodos. Em 1986, o Carlos vai se lembrar, a Carol certamente não, ocorreu o recadastramento nacional informatizado. Formou-se um cadastro nacional de eleitores nos computadores do TSE. Esse cadastro possibilitou que 10 anos depois fosse desenvolvida a primeira urna eletrônica, inicialmente utilizada para os municípios com mais de 200 mil eleitores, em 98 para os municípios com 40.500 eleitores e finalmente disseminada em todas as sessões eleitorais a partir das eleições de 2000. Tudo isso, como nós havíamos comentado, foi possibilitado por essa autonomia da Justiça Eleitoral. Houve um escândalo na eleição de 1994 no Rio de Janeiro, até curiosamente presidida pelo então juiz eleitoral Luiz Fux, hoje ministro do Supremo, presidida em parte, certamente, na junta que lhe cabia, e aquilo ensejou da parte do TRE a formação de um grupo de estudos, já no ano de 1995, com engenheiros do ITA, engenheiros do próprio TSE, das Forças Armadas, e, finalmente, o desenvolvimento num tempo recorde da primeira urna, que foi utilizada experimentalmente em 18 de agosto de 1996, na cidade de Caxias do Sul, para ser aplicada um mês e pouquinho depois nas eleições municipais daquele ano. Hoje, com as urnas eletrônicas, temos a garantia, né, da segurança dos votos e também de resultados rápidos. Mas vamos ver uma reportagem que mostra um pouco como eram as urnas antigamente. A urna de madeira, feita pelo Museu de Artes e Ofícios de São Paulo para as eleições de 1945, após o fim do Estado Novo, é muito bonita, mas era pesada e de difícil transporte. Logo, a urna de lona foi adotada no início dos anos 50, bem mais leve para transportar e armazenar. E esse foi o único modelo usado até 1996, quando começaram a ser introduzidas as primeiras urnas eletrônicas. A exposição Verdades Eletrônicas, saiba tudo sobre a segurança da urna, foi montada com materiais do acervo do Centro de Memória Eleitoral. O objetivo é divulgar, mostrar, na verdade, a evolução do processo de votação no Brasil. O Código Eleitoral de 32 já previa a utilização de máquinas de votação,
Então, mas durante os anos 20, 30, até os anos 80, a gente continuou utilizando cédulas de papel, mas a partir da metade dos anos 90 foi introduzida a urna eletrônica, e a partir dali houve uma evolução no processo de votação com a urna eletrônica. Hoje em dia nós temos mais de 30 barreiras de segurança, com um processo eleitoral bastante seguro e mantendo sempre o sigilo do voto e a rapidez no processo de apuração. A cédula de papel possibilitava fraudes. Uma delas era conhecida como urna grávida ou urna emprenhada, quando a urna já vinha recheada de votos antes mesmo do início da votação. O pleito de 1994 foi marcado por episódios de fraudes, ao ponto de terem que anular a votação para deputado estadual e federal no Rio de Janeiro. Na época, o ministro Luiz Fux era juiz eleitoral do Rio e precisou tomar uma série de medidas para garantir a lisura das eleições. Isso desagradou o crime e ele foi ameaçado de morte por uma facção criminosa. O evento marcou o fim da era do voto de papel. A ideia de usar máquinas para votar, já prevista pelo primeiro Código Eleitoral, voltou a ganhar força. O Brasil ele é um pioneiro na utilização de urnas eletrônicas. A urna eletrônica ela é um processo, um mecanismo, um equipamento, ele é muito seguro. Então ele só roda programas feitos pela Justiça Eleitoral. Qualquer programa que não seja da Justiça Eleitoral, a urna ela trava, ela não executa, ela não deixa executar, né? E também se você for tentar executar o programa da Justiça Eleitoral num computador, a urna também o programa trava. Existem vários métodos de auditoria que você consegue comprovar que a urna ela registra. Se você vota no candidato A, o seu voto vai para o candidato A, não vai para o candidato B. Então você consegue ter auditorias que você comprova que a urna registra corretamente o seu voto. Além de mostrar a evolução da urna, a exposição traz documentos, desde o título de eleitor do Brasil Império, emitido em 1881, ao título de uma eleitora de 1933, após a instituição do voto feminino pelo Código Eleitoral de 1932. Tem também cédulas de plebiscito, referendo. De volta aos equipamentos, temos uma urna translúcida para ver as peças internas e também testar o voto. As urnas eletrônicas têm recursos de braille e libras para viabilizar o voto de eleitores cegos e surdos. Confirma. D'Amico, a gente conferiu aí, né, Mário, a evolução das urnas, até a chegada da urna eletrônica, a acessibilidade da urna eletrônica e a garantia da segurança da urna eletrônica, que é muito importante em todo esse processo, né? A partir do momento que nós chegamos a ter até urnas grávidas. Prenhas, né? Prenhas, o que dizer? Prenhas, pois é. Que coisa impressionante, né, D'Amico? Hoje isso não é possível porque logo no início dos trabalhos, em cada sessão eleitoral, é emitido um relatório chamado zerésima, em que se mostra cabalmente que aquela urna está zerada. Portanto, não há nenhum voto a engravidá-la anteriormente. Mas me permitam falar um pouquinho do teste de integridade da urna. Sim. É muito importante porque num dia como o dia da eleição, nós temos uma auditoria muito bem feita, a cada eleição, aliás, que se inicia no dia anterior, com sorteio de urnas na presença de fiscais de partidos, organizações como a OAB São Paulo, observadores eleitorais. Essas urnas são solicitadas ou são substituídas junto às zonas eleitorais. Neste ano foram sorteadas 33 urnas eleitorais levadas para o Centro Cultural São Paulo e para a Universidade Paulista do Paraíso. No sábado, portanto, ontem, tivemos a oportunidade de preencher cédulas de papel. Normalmente, esse preenchimento é feito por crianças, escoteiros, servidores públicos. Essas cédulas são acondicionadas numa urna de lona e urnas de lona, e essas urnas são lacradas, como se ocorria no processo tradicional anteriormente à urna eletrônica. Pois bem, hoje
Durante a votação, que ocorre normalmente nos mais de 2.050 locais de votação da cidade de São Paulo, essas urnas são abertas e são apuradas num ambiente filmado, com a presença da sociedade civil. De que maneira? Os resultados das cédulas são digitados por servidores da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, diretamente nas urnas. Pois bem, ao final da votação, são feitas duas apurações. As apurações nas urnas eletrônicas e as apurações nas urnas de lona. Qual que é a grande magia, a coincidência de resultados? Nós temos o resultado das urnas em papel, das urnas com cédulas em papel, coincidente totalmente com o resultado das urnas eletrônicas, num ambiente filmado. Recordo-me que uma vez ocorreu uma pequena divergência de 1 ou 2 votos, e aí o que teria acontecido? Teria sido uma falha da urna eletrônica? Não. Simplesmente recuperando as imagens filmadas durante a votação, se verificou que simplesmente um número havia sido digitado erroneamente. A passagem do voto do papel para a urna eletrônica havia ocorrido de maneira errônea. Portanto, a urna eleitoral eletrônica se mantém absolutamente indene de qualquer fraude, de qualquer situação que possa levantar suspeitas. Isso é feito religiosamente a cada eleição. O processo tem se aperfeiçoado. Como nós dizíamos, para este primeiro turno foram sorteadas 33 urnas, das quais 3, inclusive, para o teste de biometria. Eleitores são convidados a testar a própria biometria na urna para saber se estão funcionando plenamente na liberação do voto. E para o segundo turno serão sorteadas também outras urnas, só que numa quantia menor, uma quantidade menor. 10 urnas serão disponibilizadas para esse chamado teste de integridade, que antigamente se chamava votação paralela. Eu me lembro, Carol, D'Amico, de algumas coberturas que no início da urna eletrônica aconteceu o seguinte: a gente estava lá no TRE acompanhando evidentemente as apurações, e aí chegava a informação: olha, tal urna eletrônica deu problema, né? Só que hoje já existe, por parte do TRE, uma estrutura diferente, claro, de quando começou. Ou seja, deu problema, se substitui a urna, né? Já tem urnas que você pode usar, substituir. Deu problema aqui, não precisa mais o voto. No início acontecia, inclusive, de algumas sessões terem que votar, né? Você lembra bem disso? Perfeitamente. Só que agora não, quer dizer, já existe uma estrutura em que uma urna deu problema, opa, pera um pouquinho, vamos colocar outra aqui. Né, muito bem observado, cara. Isso foi maravilhoso ao longo dos anos, o aperfeiçoamento do processo tecnológico da urna. Hoje nós atingimos um estado de excelência, muito bem lembrado por você. No início ainda tínhamos a contingência de substituição por cédulas de papel e, portanto, por urnas de lona. Hoje praticamente não existe essa situação. É quase que abstrata, embora as urnas de lona continuem sempre no nosso radar ainda, mas não me recordo, em passado recente, de a votação ter sido continuada diante de um problema numa urna de lona. Sim. A sua colocação é historicamente precisa, cara. E referência mundial, né? Diga-se de passagem, o sistema eleitoral brasileiro, né? Uma dúvida, eu sempre lembro a entrevista dada pelo professor de Ciências Políticas de Harvard, Steven Levitsky, coautor daquele livro Como as Democracias Morrem, dizendo que o nosso processo eleitoral é muito mais seguro e legítimo do que o processo norte-americano. E aí não somos nós que estamos dizendo, é um grande especialista norte-americano da chamada maior democracia ocidental do mundo. Com certeza. E, D'Amico, a gente conferiu ali, né, Mário, na reportagem da Andrea Godoy, também, além da evolução das urnas, alguns documentos, né? E você tem um trabalho muito importante, né, de preservação da história eleitoral. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, que tipos de documentos fazem parte do Centro de Memória Eleitoral. Com grande prazer, Carol. O Centro de Memória Eleitoral, que nós carinhosamente chamamos pela abreviação CEMEL, inaugurado pelo poeta Paulo Bonfim, que hoje se tornou o patrono da memória político-eleitoral paulista, reúne
atas eleitorais desde 1945, de eleições municipais, estaduais e federais. Uma coleção valiosíssima que a Andrea Godoy mostrou muito bem, de títulos e cédulas, títulos que se reportam ao Império, chegando aos dias de hoje, cédulas eleitorais que viraram também um objeto museológico muito interessante, já que não são mais utilizadas. E também nós temos a coleção de urnas, que é uma das joias de nossa coroa, a urna de madeira, elaborada pelo Liceu de Artes e Ofícios, a urna de lona, cujo modelo, que depois foi adotado nacionalmente, nasceu em São Paulo, e os vários modelos de urna eletrônica até o último modelo que tem sido utilizado. A gente tem, claro, né, dentro de todo o processo, a gente sabe que existe o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Funciona mais ou menos como as esferas da justiça, né, D'Amico? A justiça estadual, a justiça federal, né? É mais ou menos assim que funciona tudo isso, né? Não existe uma diferença, existem hierarquias dentro de tudo isso, né? Muito bem observado, Carlos. Nós temos uma estrutura, vamos dizer, piramidal, como o Carlos bem lembra, que já existe também em outros ramos da justiça brasileira. Na base da pirâmide, as zonas eleitorais, os cartórios eleitorais, o chão de fábrica da justiça eleitoral, onde o eleitor faz a sua inscrição, tira a sua segunda via, transfere o título, paga a multa, obtém a quitação. Nós temos os TREs em cada estado, e, portanto, são 27 tribunais regionais eleitorais, que coordenam essas zonas eleitorais, dando-lhes estrutura administrativa, estofo jurídico, normatização naquilo que cabe aos tribunais regionais eleitorais. E, por fim, o Tribunal Superior Eleitoral, no ápice da pirâmide, que, em ano de eleição, é o órgão que regulamenta as eleições para todos os TREs, para todas as zonas eleitorais. E, nesse sentido, então, nós podemos imaginar que, nas zonas eleitorais, em ano de eleição municipal, o processo eleitoral se esgota, a princípio, na sua base territorial. Em São Paulo, por exemplo, a primeira zona eleitoral preside as eleições, o registro de candidaturas, o processo eleitoral como um todo. É claro que é auxiliado o juiz da primeira zona eleitoral pelos seus juízes colegas das demais zonas. Em São Paulo, aliás, nós temos 58 zonas eleitorais. No estado de São Paulo são 393 zonas. E o processo eleitoral, pela zona eleitoral e ano municipal, se conclui no seu âmbito até a diplomação dos eleitos, que, aliás, neste ano, ocorrerá em 19 de dezembro, às 10 horas da manhã, se a memória não me trai, no Memorial da América Latina, no Auditório Simão Bolívar. Os TREs, no nosso caso, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, preside as eleições estaduais e federais. E quando eu digo federais, para senador, deputado federal, estaduais, deputados estaduais e governador. E o TSE preside a grande eleição, a eleição nacional para presidente. Portanto, os registros de candidatura para presidente são realizados no âmbito do TSE. D'Amico, falando um pouquinho agora das redes sociais, né? Elas já estão entre as principais ferramentas de campanha dos candidatos, e em 2024 foi autorizado o uso da inteligência artificial também, né? Qual é a sua opinião, sua visão, né, sobre esse avanço da tecnologia para o processo eleitoral? Carol, eu diria que é um avanço dramático, porque nós temos hoje uma infinidade de sítios eletrônicos, de candidatos, de partidos, um mar de blogs, o impulsionamento de conteúdos, o envio massificado de mensagens, e a Justiça Eleitoral, tentando justamente se precaver, atuar de maneira proativa, formou na sua estrutura coordenadorias de combate à desinformação eleitoral. E, particularmente, o sistema de alertas de desinformação eleitoral, o CIAD, pela nomenclatura, que é uma ferramenta cívica
colocada à disposição para justamente apontar os fatos inverídicos ou descontextualizados que tenham o potencial de desequilibrar o pleito ou até atingir o processo eleitoral. Então, hoje nós temos ferramentas, os colegas já estão em plantão, atuando nesta verificação pelas redes sociais, na checagem desses fatos, fatos que envolvem a própria atuação da Justiça Eleitoral, desinformação causada contra a atuação da Justiça Eleitoral, contra os próprios servidores e juízes eleitorais, a questão que envolve a ameaça ou a incitação à violência contra a Justiça Eleitoral, a questão do discurso de ódio, que também está presente hoje, os discursos nazistas, fascistas, homofóbicos, todos eles são passíveis de serem levados à Justiça Eleitoral por meio deste sistema e devidamente apurada a questão. Quanto à inteligência artificial, ela foi regulamentada pelo TSE, algo que o Congresso Nacional não fez ainda de uma maneira macroscópica. Então, o chamado conteúdo sintético multimídia é permitido, desde que o candidato esclareça na peça publicitária que aquele conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual foi a tecnologia utilizada. Então, por conta disso, é um dever que se impõe aos candidatos e partidos. A desatenção a esse dever, como também a produção desse conteúdo sintético multimídia, assim chamado pela própria resolução, que vier a causar fatos inverídicos ou descontextualizados, combater algum candidato, deve ser absolutamente apurado e gerando 3 tipos de sancionamento. A exclusão imediata desse conteúdo ou a impossibilidade da utilização daquele sistema de comunicação pelo candidato, pelo partido, a apuração do chamado abuso do poder político, que pode gerar a anulação do registro de candidatura ou do próprio mandato, ao final, a cassação do próprio mandato, além das sanções criminais. O TSE estabeleceu convênios com agências verificadoras de fatos. Então, hoje também há a possibilidade deste suporte em que um fato, para verificar se é fidedigno ou não, é checado por essas agências e o TSE depois disponibiliza nas suas redes sociais o esclarecimento se aquele fato é verdadeiro ou não. Com certeza. Tem uma questão que a gente vai tocar aqui, é a abstenção. A abstenção a gente sabe que é um problema sério, porque as pessoas não vão votar, se abstêm, evidentemente, da votação, e isso traz uma série de problemas, porque a partir do momento que você tem os votos válidos, automaticamente, se houver abstenção, esses votos válidos serão menores. E tem uma questão mais ligada, inclusive, à Câmara Municipal de São Paulo, de que o número de cadeiras 55, você tem que dividir os votos válidos pelas 55 cadeiras para você encontrar o quociente eleitoral. Quanto mais abstenção tiver, quanto mais votos nulos, votos em branco, esses votos válidos serão menores. Dividido por 55, evidentemente, vai dar um número menor do que poderia dar se todos comparecessem, votassem, se ninguém anulasse o voto, se ninguém votasse em branco, né, D'Amico? Isso é uma questão a ser combatida pelo TRE de São Paulo, ou pelo próprio TSE, até porque muita gente não vai votar, e já aconteceu isso em entrevistas que nós fizemos, e a Carol sabe disso, pela experiência que ela já tem. As pessoas, não fui votar. Mas, escuta, você pode ter sanções aí. A multa é muito pequena. O pessoal normalmente se fala isso. Mas eles não sabem muitas vezes que, por exemplo, não pode tirar passaporte. Não, muito bem lembrado. Né, D'Amico? Fazer inscrição em certos estabelecimentos públicos de ensino. Concurso público. Concurso público. Mas, acima de tudo, Carlos, é uma questão que deveria ser muito mais do que uma obrigação legal do eleitor, e sim uma convocação íntima, o exercício do voto. Sim, sim. Eu me permitiria trazer alguns números por conta da abstenção nas eleições municipais. Em 2004, nós tivemos por volta de 15% de abstenções. Em 2008, um pouquinho mais, 15%. Em 2016, já pulou para 18%.
E aí depois nós tivemos em 2020, por conta da pandemia, uma situação anômala. Teve isso também. 29%, quase 30%. Nós acreditamos até, Carlos, que na pior das hipóteses, retornaremos ao patamar de abstenções da eleição de 2016, pelo menos. Mas eu acredito até que seja uma abstenção menor neste ano, porque nós sentimos pela campanha um grande acirramento, as pessoas com muita vontade de votar. Mas, de fato, a abstenção, ela é combatida, no bom sentido, é claro, o famoso bom combate pela justiça eleitoral, a partir de campanhas de esclarecimento, principalmente junto à juventude. Nós temos a nossa Escola Judiciária Eleitoral Paulista, que tem um programa muito interessante, A Justiça Eleitoral Vai Até Você, em que ela procura, na melhor expressão possível, doutrinar civicamente a juventude a se alistar, a exercer o voto conscientemente, a estudar os programas de governo e não se deixarem levar pela simpatia dos candidatos. Portanto, a Justiça Eleitoral já há muitos anos, a Justiça de São Paulo desenvolveu em 98 um chamado Decálogo do Bom Eleitor, no sentido de que colocasse alguns parâmetros éticos para que o próprio eleitor pudesse refletir sobre eles e exercer melhor o seu voto, não só o voto operacionalmente falando, mas o voto ético, o voto de convicção por conta da plataforma ou da ideia deste ou daquele candidato. Infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo. A gente queria ficar muito mais tempo aqui, né, Málio? Porque o D'Amico tem muito ainda para falar para a gente. A memória, né? Com Temos certeza, a memória aqui eleitoral na nossa frente. E fazer um elogio aqui à Justiça Eleitoral, já que nós estamos encerrando, do e-título, né? Que é uma ferramenta que impressionante, né? Você a tecnologia aí de novo. Eu fico, às vezes, observando cada ano o TRE, o TSE, eles vão colocando mais ferramentas à disposição do eleitor, quer dizer, facilitando muito a vida do eleitor, né? Para justificar voto, enfim, para uma série de coisas, né? Exatamente. Justificar ausência, né? O exercício do voto da melhor maneira possível em termos tecnológicos, para que ele possa ser correspondido eticamente. Esse é o nosso anseio. E eu não poderia deixar também de agradecer em nosso nome todo o apoio que a Rede Câmara São Paulo, já há muitos anos, desde a época da TV Câmara, concede à Justiça Eleitoral de São Paulo, do Brasil, em tantos programas de esclarecimento, de várias formas, inclusive quanto à acessibilidade. Tivemos o nosso coordenador, o Juan Campo, sendo entrevistado lindamente pela Suelen Gonçalves, pelo Roberto Rios. Então, nós temos a nossa coordenadora, jornalista, Eliana Passarelli, muito presente aqui na emissora. Só posso, em nome de todos os nossos colegas, agradecer à Rede Câmara por essa parceria cidadã de tantos anos. E parabenizar os 25 anos do CEMEL, né? Muito obrigado, que Carlos. serão completados. Você que já Você é antes do CEMEL, né? Eu sou antes do CEMEL. Na verdade, você é uma das pessoas que, de uma certa forma, criou aquele embrião que acabou virando o CEMEL, que é um centro de memória extraordinário. Tivemos o prazer de compor a comissão de fundação do Centro de Memória Eleitoral, instituída em maio de 1999. O nosso Centro de Memória Eleitoral foi inaugurado com uma linda exposição no saguão do Tribunal, chamada A Memória da Democracia, em 12 de agosto de 1999. E hoje, na evocação do nosso grande mentor, já saudoso, o poeta Paulo Bonfim, que foi nosso coordenador cultural honorífico até os últimos dias de sua passagem aqui entre nós, estamos comemorando o Jubileu de Prata. Muito obrigado. Obrigado você, Dami. Exatamente, nós que agradecemos a sua parceria sempre aqui com a Rede Câmara, Dami. Muito obrigado. Muito obrigado. A nossa entrevista especial sobre as eleições está se encerrando. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou do tema de hoje. Siga também o nosso perfil no Instagram, o @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.